Mas existe, de fato, uma ideia interessante sobre amadurecimento nessa questão de dar um tempo das coisas, inclusive das relações, sejam elas relações afetivas ou não. O que acontece? O dar o tempo, que deve ser de uma coisa amadurecida, é aquela coisa que acaba confirmando a coisa da física, do tempo e espaço. O que significa isso? O tempo e espaço é um contínuo. Então, se eu dou um tempo, eu estou não só me afastando temporariamente da pessoa, mas fisicamente da pessoa também. Então, eu estou me afastando para que eu possa ver a minha vida com aquela pessoa de longe. É como se eu me tornasse um crítico isento do meu componente afetivo mais forte. Então, eu começo a dar uma visão do que aquela relação de fato me traz, do que eu tenho de bom, do que eu estou errando naquela relação, do que o outro está me dando e eu não estou sendo generosa em receber, do que o outro não está me dando e eu estou precisando. Então, acho que é um momento de reflexão muito bacana. Agora, isso só funciona se a pessoa tiver, de fato, esse pensamento de fazer um afastamento, não para ir para farra, né? Não para viver a balada, mas para refletir. Você. Porque assim, a gente tem que fazer movimentos reflexivos. A gente vive uma vida, em geral, que é essa coisa do mundo moderno, que é não parar. Então você vai obsessivamente, compulsivamente fazendo coisas. E você não tem esse movimento reflexivo. A gente vive tempos em que, assim, as pessoas têm muita dificuldade em ficar sozinhas e fazer reflexões. As pessoas estão sempre ocupando o tempo, mas de uma maneira que elas não param para pensar. Porque a pessoa não está fazendo. E isso é um sinal de que, tipo assim, existe muito pouco preenchimento daquela pessoa com a essência dela. Então, cada vez ela está mais distante do que ela é. Porque uma pessoa que tem contato com a sua essência, ela nunca está sozinha. Você ter relacionamentos mais duradouros é fundamental para o seu amadurecimento, porque ninguém pode dizer que tem uma relação madura antes de 5 anos. Não existe. Não dá tempo para conhecer. Você pode estar num processo de conhecimento. Ainda mais numa vida que as pessoas trabalham, viajam o tempo todo, não existe isso. E o que eu noto é que as relações que contribuem para o amadurecimento pessoal estão cada vez mais escassas, porque as pessoas têm relacionamentos muito curtos ou nem têm, né? Dentro desse contexto, e cada vez as pessoas estão mais seletivas, né? Para relacionar tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, quando na realidade você tem que estar predisposto a esse amadurecimento, que é você lidar com o que tem de melhor do outro, o que tem de pior também, e crescer junto nesse processo. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que rever essa questão de, tipo assim, não dá, eu falo 3 meses, mas na realidade eu acho que tem que ser um ano. Muito mais. E determinadas pessoas, 2. Vai ter as pessoas que não existem sem um relacionamento. Tem esse vazio existencial que precisa do outro. E isso é muito ruim, porque enquanto você precisa do outro, você não ama o outro e não está capacitado para amar. Você está capacitado para precisar do outro. Necessitar não é amor. Não, eu peço e explico por quê, né? Coloco qual é o objetivo disso. Porque o objetivo disso é criar a única relação afetiva que é eterna, que é você com você mesmo. Né? Se a pessoa não tiver esse romance consigo mesmo muito bem resolvido, ela nunca vai ter uma relação bacana com o outro. Né? Porque assim, se eu tenho uma relação bacana comigo, eu reflito isso na minha relação com o outro. Né? Se eu sou generosa comigo, se eu sou compreensiva, se eu sou aconchegante comigo, se eu fico bem comigo, eu vou ter esse carinho todo com o outro. Então, essa compulsão de você estar matando o tempo, preenchendo o tempo, colocando pessoas e objetos, porque às vezes é o objeto, é a compra, objetos ou relações ou qualquer coisa compulsiva, né? Nesse negócio eu tenho que preencher isso, é muito ruim, porque você não está preenchendo nada. Sim, mas a rejeição se faz quando o outro realmente pede um tempo já com indícios de que está saindo da relação, que está traindo, que está querendo trair. Então, soa como rejeição. Quando existe essa questão do tempo, que é o tempo daquela pessoa que está pedindo e o tempo do outro também, se botando na condição de que o outro também tem o direito de sair e olhar essa relação de fora, é diferente. É claro que isso requer um amadurecimento, que é raro hoje, mas existe. É aquela coisa do pequeno afastamento. Às vezes, quantas pessoas precisam se afastar ou perder? Infelizmente, as pessoas detectam a importância desse afastamento, do tempo e do espaço para ver o outro quando perdem. Tem muita gente se metendo, porque eles estão nos questionando.